As formas de representação do corpo humano na arte moderna e contemporânea sugerem que as relações que estabelecemos a partir e através dele são repletas de jogos de poder. Algumas dessas relações ocorrem naturalmente, como as afetivas e familiares, enquanto outras resultam de condições e contextos específicos de aproximação e afastamento de corpos em situações dinâmicas. Nas gravuras de Cândido Portinari, que ilustraram uma edição especial de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, vemos uma série de cenas com personagens do romance. Seus gestos, vestimentas e interações parecem sugerir, mesmo sem a presença do texto, as relações que se estabelecem entre eles. Na pintura de Heitor dos Prazeres e nas aquarelas de Livro Abramo, as diferentes posturas corporais, além dos vestidos e saias esvoaçantes, impregnam de dinamicidade as imagens de dança. Os trabalhos de Ismael Neri, Ana Maria Maiolino, Antônio Henrique Amaral e Marco Paulo Rola apresentam corpos que sugerem relações de intimidade a partir de perspectivas diferentes, ora mais simbólicas, ora mais literais. As pinturas de Rubens Gershman e Claudio Tosi introduzem relações de ordem social e política, acentuadas pelo contexto nacional da ditadura militar no período em que foram realizadas. Os retratos de Flávio Carvalho e Sansão Flexor dialogam com questões da representação de uma identidade, utilizando-se da fragmentação cubista como estratégia visual da subjetividade. As obras de Letícia Parente, Ana Maria Tavares e Tunga não apresentam corpos, mas aludem à sua presença quando refletimos sobre a funcionalidade dos objetos retratados. A obra Nuno Chuveiro, de 1955, de José Antônio da Silva, tem as dimensões de 61 centímetros de altura por 46 centímetros de largura. Pintada em óleo sobre tela, a cena retrata uma figura humana feminina nua, inclinada sob um chuveiro de grandes dimensões, o qual jorra água sobre sua cabeça e corpo. Gotas brancas escorrem pelos cabelos e caem no chão da banheira oval de bordas alaranjadas. O ambiente interno é representado de maneira estilizada e com cores vibrantes. Ao fundo, paredes de tonalidade azul intensa contrastam com duas janelas de molduras amarelas e preenchimento avermelhado. No lado esquerdo, um roupão amarelo pendurado ao lado de um par de chinelos no chão. À direita, há uma toalha branca sobre uma estrutura de apoio. O piso vermelho reforça a intensidade cromática da composição. A pintura segue o estilo espontâneo e simples característico de José Antônio da Silva. Com forte apelo para a temática rural de certas regiões do país, sua técnica enfatiza formas planas e uso expressivo da cor, criando uma atmosfera intensa e efervescente. A obra Os Amantes, do ano de 1966, de Ana Maria Maiolino, tem as dimensões de 66,3 centímetros de altura por 48,1 centímetros de largura. A xilogravura em cores apresenta uma cena intimista dentro de um quarto. Posicionada diante de uma porta branca, à esquerda, uma figura humana feminina nua está de frente para nós. O entalhe mostra somente a silhueta em preto, com pequenos detalhes do nariz e da boca, dos seios e das partes íntimas, e com o rosto ligeiramente virado de perfil direito. Tem cabelos claros e os braços erguidos sobre a cabeça. À direita, uma parede em tom de ocre exibe um quadro com uma silhueta em preto de duas pessoas grudadas, formando uma única imagem, que sugere um beijo. Abaixo do quadro, a grande cabeça de um homem deitado em uma cama preta sai de uma coberta branca, escondendo o restante do corpo. Sua silhueta escura, que olha para a esquerda, tem somente os traços do nariz avantajado e da boca. O chão é preto, com listas horizontais brancas. O trabalho de Maiolino, influenciado pelo movimento da nova figuração
e pela estética da gravura popular latino-americana, frequentemente aborda temas do corpo, identidade e relações humanas. Em Os Amantes, a artista sintetiza esses elementos em uma cena que sugere ao mesmo tempo proximidade e tensão entre as figuras. A obra A Grande Mensagem, de 1966, de Antônio Henrique Amaral, tem as dimensões de 81,6 centímetros de altura por 56,7 centímetros de largura. Executada em estilogravura, a composição apresenta um personagem central de grande porte, com feições humanas angulosas, boca aberta em um grito e expressão rígida. Ele usa um uniforme militar adornado com insígnias e condecorações detalhadas, remetendo a símbolos de poder e autoridade. No plano de fundo, um grupo de rostos comprimidos, com olhares fixos e expressões vazias. Eles usam gorros dos quais saem formas sinuosas, como se fossem chifres finos e compridos, que nas pontas têm microfones voltados para a boca da figura central acima. O fundo da imagem tem listras verticais finas e paralelas, que reforçam a sensação de opressão e aprisionamento. A composição se destaca pelo contraste intenso entre o preto e o branco, característico da técnica da xilogravura, e pela forte carga simbólica. A obra insere-se no contexto de crítica política presente na produção de Antônio Henrique Amaral, que explorou em diferentes momentos temas relacionados à repressão, poder e alienação social, especialmente durante o período da ditadura militar no Brasil. Formas de construir e romper. Texto de parede. A vertente construtiva das vanguardas europeias modernas se desdobrou no Brasil a partir do final dos anos de 1940. Artistas ligados ao concretismo, como Geraldo de Barros, Hércules Barsotti e Luiz Sassilotto, exploraram formas geométricas e abandonaram qualquer noção de representação que a arte abstrata preservava. Em suas obras, havia a utopia de que, transformando a arte e a visualidade, o mundo seria modificado. Samson Flexor, assim como Elliot Sica, que mais tarde vão desenvolver obras muito diversas, também se aproximaram da pintura construtiva na década de 1950. Já artistas como Alfredo Volpi, que sempre prezou pela prática artesanal e motivos populares, chegou de modo muito singular a uma arte construtiva própria. Mira Schendel e Sérgio Camargo, que nunca se ligaram a grupos ou vanguardas, cada um a seu modo, lidaram com formas geométricas e elementares, exploraram os vazios e formas simples, rompendo com a tradição e abrindo caminhos para o futuro. No campo da gravura, Arthur Luiz Pisa elaborou questões construtivas, mas de um modo que a ordenação não se completa, como se os padrões geométricos rígidos apontassem sutilmente para o caos. O trabalho tridimensional de Cildo Meirelles é uma ordenação de mesas e cadeiras de diversos tamanhos, em que a lógica construtiva do equilíbrio é invertida. Os objetos menores se encaixam perfeitamente sob os maiores, sustentando um maior peso e nos fazendo refletir sobre hierarquias e estruturas de poder. A obra Composição, do ano de 1948, de Luiz Sassilotto, tem as dimensões de 43,4 centímetros de altura por 58 centímetros de largura. A pintura a óleo sobre amianto apresenta uma estrutura geométrica composta por retângulos e quadrados de diferentes tamanhos, criando uma espécie de mosaico com formas que se encaixam, delimitadas por espessas linhas pretas. Os campos de cor variam entre tons vibrantes, como vermelho, amarelo e verde, e matizes mais sutis, como azul e rosa,
criando um jogo de contraste entre eles. Algumas áreas apresentam formas curvas, internas, suavizando a rigidez da composição. Esse trabalho antecipa as explorações do artista no campo da abstração geométrica e do concretismo, movimento do qual foi um dos pioneiros no Brasil. Sassilotto buscava rigor matemático e harmonia formal em suas obras, explorando relações de cor, forma e profundidade. Composição revela um momento inicial dessa pesquisa, evidenciando a construção ordenada do espaço pictórico e o interesse na interação entre planos cromáticos. A obra Meta-esquema, do ano de 1958, de Hélio Oiticica, tem as dimensões de 55,6 cm de altura, 35,3 cm de largura e 2 cm de profundidade. A composição em guache sobre papel cartão apresenta 4 faixas horizontais irregulares em tom vermelho terroso, dispostas sobre um fundo branco que está inserido em uma moldura bege. As 4 formas retangulares possuem contornos levemente ondulados, criando uma dinâmica visual entre estabilidade e movimento. O espaço em branco entre as faixas acentua a relação entre os elementos, enfatizando a estrutura modular da composição. Essa obra faz parte da série Meta-esquemas, na qual Oiticica explora a abstração geométrica e a desconstrução da rigidez formal, aproximando-se de uma linguagem visual que antecipa suas investigações sobre cor, espaço e participação do espectador. Associado ao neoconcretismo, o artista rompe com a racionalidade estrita do concretismo ao introduzir uma organização mais intuitiva e orgânica das formas. A obra Luz-Espaço, Tempo de um Movimento, criada entre 1953 e 1955 por Mari Vieira, tem as dimensões de 53,5 cm de altura, 49,5 cm de largura e 7,7 cm de profundidade. A escultura é composta por uma placa quadrada de alumínio anodizado, posicionada em diagonal, sustentada sobre uma base de madeira retangular. A superfície metálica apresenta traços curvos, gravados, que se conectam entre si, sugerindo movimento. A disposição geométrica do conjunto enfatiza o equilíbrio entre os materiais, com o contraste entre a leveza do alumínio e a solidez da base de madeira. Mari Vieira, pioneira da arte cinética no Brasil, buscava em suas obras a interação entre forma, luz e movimento. Suas esculturas frequentemente convidam a participação do espectador, explorando possibilidades de transformação espacial. Luz-espaço, tempo de um movimento, reflete esse interesse ao sugerir por meio da composição geométrica e das linhas gravadas a ilusão de dinamismo e fluidez dentro de uma estrutura aparentemente estática.